Olá, seja muito bem-vinda à leitura do 5º capítulo do livro Mulher de Honra, da pastora Karina Araújo. Vamos lá? As fortalezas da alma. Uma mente livre. A nossa alma tem 3 funções: vontade, emoção e mente. Pessoas que têm necessidade de autoafirmação revelam conflitos em sua identidade. Tudo que o homem faz é consequência do seu pensamento. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Embora o homem tenha sido reconciliado com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, precisamos decidir que a nossa mente tenha pensamentos que nos levem a manter uma vida de comunhão com Deus. Se quisermos agradá-lo, temos que ser transformadas em relação ao nosso modo de pensar. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios 2:3. Devemos entender que a carne por si só não pode fazer nada sem que primeiro receba uma ordem de sua mente que primeiramente desejou e cobiçou. O cristão tem o privilégio de poder controlar seus pensamentos porque ele tem à sua disposição a vida de Deus, a palavra e o Espírito Santo. Se a sua mente não está em Deus, certamente você estará em comunhão com o mundo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. O que o homem chama de salvação é simplesmente o primeiro estágio do plano de Deus para nossas vidas. Ter a mente de Cristo é ter um olhar vertical, não horizontal. Como já vimos anteriormente, Deus deseja que tenhamos caráter e poder à imagem de Jesus Cristo. Se falharmos em ver nosso relacionamento com Deus sem entendermos a verticalidade, a demolição e a remoção dessas velhas maneiras de pensar impedirão de Jesus Cristo manifestar através de nós. O que é uma fortaleza? Segundo o Dr. Bruce Thompson, em seu livro Paredes do Meu Coração, fortalezas são paredes que construímos para nos proteger, que acabam nos aprisionando e destruindo a essência da vida com Deus. Mas qual o significado bíblico de fortaleza? No Velho Testamento, uma fortaleza era uma habitação fortificada e usada como um meio de proteção contra o inimigo. Cada vez que repetimos determinada atitude negativa, ela se solidifica, tornando-se um hábito. Os hábitos são tijolos que utilizamos na construção das paredes. Eles irão tornar-se mais tarde em fortalezas, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, de 3-5. Toda libertação e cura vitoriosa deverá começar primeiro pela remoção daquilo que defende o inimigo. Ao falar de guerra espiritual, o apóstolo Paulo usa a palavra fortaleza para definir um lugar forte onde os demônios se escondem e são protegidos. Essas fortalezas são padrões de pensamentos
e ideias que governam indivíduos, igrejas, bem como comunidades e nações. Antes de reivindicarmos a vitória, essas fortalezas devem ser demolidas e a armadura de Satanás eliminada. Então, as poderosas armas da Palavra de Deus e do Espírito podem efetivamente saquear o esconderijo dos inimigos. Na Bíblia, encontramos Davi escondido de Saul em fortalezas no deserto em Ores. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Jifé. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Jif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e ajudou-o a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram informar a Saul em Gibeá. Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. 1 Samuel 23, do 14 ao 19. As fortalezas contra os inimigos de carne e osso eram estruturas físicas, geralmente cavernas no alto de montanhas, onde era muito difícil um ataque. Com esta imagem em mente, os escritores, inspirados da Bíblia, adaptaram a palavra fortaleza para definir as realidades espirituais que são poderosamente protegidas. Uma fortaleza pode ser para nós a fonte de proteção contra o diabo, assim como o Senhor Jesus é a nossa fortaleza. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos 18:2. Do mesmo modo, uma fortaleza pode ser uma fonte de defesa para o diabo, onde atividades demoníacas ou pecaminosas são protegidas dentro de nós por pensamentos simpatizantes contra o mal. As fortalezas que primeiramente vamos expor são aquelas atitudes erradas que protegem e defendem a vida do velho eu, que frequentemente se tornam habitações fortificadas de opressão demoníaca. O apóstolo Paulo define uma fortaleza como argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:5. Uma fortaleza demoníaca é qualquer tipo de pensamento que se exalta acima do conhecimento de Deus. Através dela, damos ao inimigo um lugar seguro de influência no pensamento. No entanto, cristãos podem ser opressos por demônios que ocupam os sistemas de pensamentos não regenerados, especialmente se esses pensamentos são defendidos por auto-engano ou falsas doutrinas. O pensamento de que eu não posso ter demônios porque sou cristão não é verdadeiro. Um demônio não pode possuí-lo no sentido eterno, mas um cristão pode ter um demônio se não se arrepender de seus pensamentos simpatizantes com o mal. Sua rebelião contra Deus fornece um lugar para os demônios exercerem legalidade sobre a sua vida. Humildade de mente. É dificílimo quebrar o poder do auto-engano religioso, pois a própria natureza da fé
é não dar lugar à dúvida. Uma vez que a pessoa é enganada, ela não reconhece que está enganada, porque ela foi enganada. De tudo que pensamos, que sabemos, precisamos ter a certeza se estamos ou não equivocados. Se não aceitarmos essa verdade, como seremos corrigidos de nossos erros? Qualquer área de nosso coração ou mente que não está rendida a Jesus Cristo é uma área vulnerável ao ataque satânico. E é aqui, unicamente na vida não crucificada, que a demolição de fortalezas é de vital importância. Por isso, precisamos atingir o que as Escrituras chamam de humildade de mente, antes que a real libertação seja possível. Arrependimento. Na mente de Cristo não havia fortalezas, nem atitudes imperfeitas, nem processos de pensamentos errados. Antes de ir para a sua morte, ele fez uma forte declaração: o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. João 14:30. Satanás não tinha nada em Jesus. Nós também podemos dizer que Satanás não tem nenhuma área secreta dentro de nós, nada que possa abrir a porta de nossa alma para o mal. Quando as fortalezas de nossa mente estiverem derrubadas, embora ocasionalmente possam cair em pecado, andaremos em grande vitória e nos tornaremos instrumentos para ajudar outros em libertação e cura. A demolição das fortalezas começa com o arrependimento. O grande avivamento que muitos esperam pode ser resumido num simples quebrantamento no coração do pecador duro de coração. Saiba que uma grande parcela dos pecadores está dentro das igrejas de Cristo. Afinal, o próprio Jesus nos garantiu que ele não veio para os sãos, mas para os enfermos. Quando Jesus enviou seus discípulos, vemos que eles pregavam para que as pessoas se arrependessem, ou seja, tivessem um privilégio de passarem por uma metanoia. Uma metanoia significa mudança de mente, arrependimento. Eles saíram e pregaram que o povo se arrependesse, expulsavam muitos demônios, os curavam. Marcos 6, 12 e 13. Quando a libertação de espíritos que infestam a mente, o arrependimento procede à libertação, e esta geralmente conduz à cura de outras áreas. Depois que as paredes das feridas promovidas pelos escândalos desmoronam, o entulho deve ser devidamente removido. Em seguida, a pessoa libera o perdão. Se você já é uma mulher cristã, você já teve muitas fortalezas demolidas em sua vida. Elas foram destruídas quando você se arrependeu de sua vida pregressa. A libertação e cura são uma realidade quando a alma decide sair do governo. Porém, sem alguma medida de arrependimento, a libertação e cura são quase sempre impossíveis. Embora o espírito possa ser comandado a sair se a estrutura de pensamento do indivíduo não mudar, sua atitude errada para com o pecado receberá aquele espírito de volta. Um aspecto do ministro de Cristo é que ele revela as intenções dos corações. O pensamento de muitos corações será revelado. Lucas 2:35. Se você realmente andar com Jesus, muitas áreas dos processos de seu pensamento serão expostas. Haverá a graça e o poder de Deus para capacitá-la a se arrepender e ser uma mulher de honra. Você verá a queda das fortalezas e a chegada da vitória, em nome de Jesus. As fortalezas da alma.
Há 4 fortalezas que são desenvolvidas quando não temos a mente de Cristo. Conheçamos alguma delas: autoafirmação, autojustificação, autossuficiência e autoproteção. Primeiro, a autoafirmação. A necessidade de autoafirmação é o desejo de ser reconhecida e elogiada pelos outros. Isso faz com que a mulher deixe de olhar verdadeiramente para dentro de si. Quem vive se autoafirmando forja ser o que não é. Perde sua espontaneidade, sua naturalidade e, consequentemente, fica ainda mais distante de se sentir satisfeita. Autoafirmar-se é esperar a resposta do outro, é depender do outro, é querer a aprovação alheia para se sentir amada. Uma mulher que faz algo querendo despertar a atenção poderá frustrar-se. A pior coisa na vida é criar expectativa no outro. Aliás, a frustração é a véspera da expectativa. Meu grau de frustração poderá ser intenso caso a minha expectativa pelo outro também seja. Segundo, autojustificação. Há 3 formas de compreendermos essa fortaleza. A primeira é se achar justo aos seus próprios olhos. A segunda é de achar que merece o favor de Deus por causa de suas supostas condutas aprováveis. E a terceira consiste em desprezar o outro porque me acho melhor que ele. Chamamos isso de justiça própria. Por isso, antes de iniciar a parábola, Jesus nos adverte acerca dessas 3 características de uma pessoa cheia de justiça própria. Propôs também a esta parábola a uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Lucas 18:9. Depois de advertir sobre a existência dessas 3 características numa pessoa cheia de justiça própria, o mestre passou a discorrer a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, 10 ao 13. Observe que o fariseu achava que estava salvo por causa de seu esforço por competência. Por não ser ladrão, injusto e adúltero, ele cria que tinha passaporte carimbado para o céu, confiando nos seus desempenhos. Deus não veio salvar os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Aquele que se reconhece pecador e que pede o perdão da parte de Deus alcança misericórdia e graça. É isso que Jesus está disposto a fazer, e foi exatamente por isso que ele veio ao mundo e pagou o preço. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é digno, não eu. A segunda forma é desprezar alguém que aos nossos olhos merece mesmo desprezo. Fariseus e publicanos, obviamente, não se bicavam. Creio que este último poderia ter a fama de cobrar impostos além da quantia devida, e por isso era taxado de roubador. Caso um fariseu chegasse próximo ao cara pervertido, no mínimo se contaminaria.
qual é a diferença de alguém com fama de pecador ao lado de uma pessoa que se diz tão religiosa? O fariseu era um religioso, tão pecador quanto o publicano. Essa história, que a religião é um canal que liga o homem a Deus, não faz sentido. Aprendemos esse engano em cursos de teologia. Quem liga o homem a Deus é Jesus, e Jesus não tem nada de religioso. Jesus não veio para nos apresentar uma religião. Jesus veio apresentar à humanidade o Pai, morrer e ressuscitar por ela. O costume do fariseu consistia em ir ao templo fazer as rezas com seus discursos enaltecedores e cheios de pretensão. Confiar em si mesmo aponta para confiar na força do seu próprio braço, é se esmerar muito para conquistar a salvação, ou seja, um lugarzinho que contenha sombra e água fresca depois da morte. O fariseu jejuava e orava porque era bom, não roubava e não adulterava porque era bom. Jesus um dia nos advertiu que somente Deus era bom. O fruto da bondade que muitos praticam não vem da essência de uma velha criatura, dura de coração, mas do poder de Deus. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus usou uma cabeça de animal morto para Sansão exterminar os inimigos filisteus, enfim. Quando Deus quer operar, Ele poderá tocar no coração de um assaltante para que ele mate alguém. Não será por isso que o ladrão poderá ser chamado de bom, porque não matou? Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que não foi lavada de sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e as pálpebras são levantadas. Provérbios 30, 12 e 13. A questão é que nenhuma autojustificativa é suficiente diante de Deus. Quando queremos nos justificar, é sinal que a alma está no governo. A justificação dá uma sensação de alívio. É como se a pessoa que se justifica fosse advogada dela mesma. Você já pensou em advogar em sua própria causa quando você já tem um advogado fiel para isso? No fundo, queremos ser independentes. Foi exatamente a independência que Adão e Eva procuraram. Seremos semelhantes a Deus. No lugar da independência, eles conseguiram o efeito de submeter toda a humanidade ao domínio do mal e à morte. Afinal, ao contrário do jargão na época da independência brasileira, os homens bravos da nossa história clamaram: independência ou morte? Infelizmente, a tão famigerada independência de Deus traduziu morte no Éden. Exatamente como Adão, preferimos fugir de nossas responsabilidades ao pecarmos. Preferimos sair da igreja, deixando a nossa congregação, do que ficarmos e encararmos as consequências. Preferimos nos esconder física e emocionalmente. Afinal, é sempre melhor ficarmos escondidos entre as árvores do jardim, pois a altura das árvores e as sombras, teoricamente, impedirão de sermos descobertos. Melhor é a sombra da autocomiseração, da autojustificativa e da religiosidade falida do que encarar o Todo-Poderoso. O problema é que não podemos fugir dele em lugar nenhum. Que assim seja, jamais estaremos livres de sua presença. Para onde me irei do Espírito de Deus? Ou para onde fugirei da tua face? Salmos 139, 7. A pergunta de Deus a Adão, onde estás? Ecoa desde a eternidade até nos encontrar em nosso fútil esconderijo. Essa pergunta requer um posicionamento.
Se alguém ligar para o seu celular, certamente a primeira coisa que esse alguém questionará será: pode falar? Essa pergunta requer uma resposta positiva ou negativa, a depender do lugar onde você esteja, ou seja, do seu posicionamento naquele momento. Se a pessoa estiver dirigindo, será uma transgressão às leis de trânsito falar ao celular. Se ela estiver sentada numa lanchonete, é bem provável que atenda a pessoa e fique alguns minutos conversando. Um posicionamento requer sinceridade na resposta. Se você estiver em casa livre, podendo falar com este alguém, não é justo esquivar-se, posicionando. Se você estiver em casa livre, podendo falar com este alguém, não é justo esquivar-se posicionando numa mentira. Você poderá responder que está muito ocupada na sala do seu dentista e que dentro de poucos segundos estará com a boca aberta enquanto ele a examina. Tem pessoas que são assim. Elas se esquivam de tomarem um posicionamento baseado na verdade. Hoje, Deus quer que uma mulher de honra seja sincera e se posicione na verdade. Adão poderia ter respondido a Deus: Senhor, eis-me aqui vestido de figueira. Eu pequei, fiz o primeiro desmatamento na floresta. Não é à toa que a Bíblia diz que a natureza geme como em dores de parto. Romanos 8:22. Quando descobrimos rebelião contra Deus em nós, não devemos nos defender ou nos desculpar. Precisamos sim humilhar nossos corações e nos arrependermos, exercendo fé em Deus para que sejamos transformadas. Lembre-se, Satanás se alimenta do pecado, e onde houver um hábito de pecado na vida do crente, espere achar atividade demoníaca naquela área. O poder de pecar geralmente se torna um lugar de habitação do espírito que está roubando o poder e a alegria daquele crente. E aquela habitação ou hábito é a fortaleza. Terceiro, autossuficiência. Uma pessoa autossuficiente, por exemplo, significa que além de não depender de ninguém, não dependerá de Deus. O apóstolo Paulo, de Tarso, por exemplo, enfrentou escassez e abundância. Talvez tenha sido ele o personagem bíblico que mais passou privações depois de convertido. Com certeza, seus momentos de carência materiais foram um tratar do Espírito Santo na vida desse apóstolo que um dia passou a depender exclusivamente de Deus. Hoje em dia, se você observar, ninguém quer depender do Abba Pai. A Igreja do Senhor está cheia de pessoas que não se acostumaram ainda com a ideia de viverem na dispensação de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito rumo à terra prometida, o Senhor fez descer o maná do céu, dando ordem para que não recolhessem o alimento para o dia seguinte. No entanto, alguns terminavam e guardavam para o outro dia, como se não cressem na provisão do Pai. Por detrás da dúvida havia ansiedade. Deus queria e quer até os dias de hoje ser um pai de provisão, mas as pessoas não conseguem entender sua paternidade e descansar nele. Pessoas que duvidam têm medo de errar. O desejo de cuidar de si mesmo é baseado no medo. Você teme o que pode acontecer, caso não confie totalmente em Deus e Ele não cuide devidamente de sua vida. A raiz do problema da independência é você confiar em si mesmo mais do que confia em Deus. As pessoas gostam muito de ter um plano reserva. Você até pede a Deus que se envolva em sua vida, mas se Ele não responder imediatamente como você gostaria, você toma o controle de tudo das mãos dele. Você passa a controlar tudo.
e pensa: não tem jeito, deixa que eu resolvo. No mínimo, sua mente foi contaminada pela dúvida. Logo, tudo que fizermos com dúvida é pecado. Romanos 14, 23. Crê no Senhor Jesus, entregue-se a Ele, deixando de cuidar de si mesmo e confiando-se a Ele, e será salvo. Atos 16, 31. Com uma ênfase da autora. Mas Deus tem um plano para você. E o plano dele é muito melhor do que o seu. Deus quer cuidar de você e ele pode fazê-lo de uma maneira melhor se você evitar um problema chamado autossuficiência ou independência. É muita pretensão cuidar de si mesma, pois o ansioso vive pensando no amanhã. Saiba de uma coisa: a ansiedade é uma força antagônica à paternidade de Deus. Toda pessoa ansiosa tem dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. O apóstolo Paulo um dia nos alertou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Você pode sentir ansiedade, mas deve evitar andar ansioso. O verbo andar traduz uma rotina diária. Dentro deste contexto, a pessoa poderá acordar e não saber administrar a ansiedade, atraindo a enfermidade para o corpo, a exemplo de uma úlcera. A ansiedade é inerente ao ser humano, mas o ser humano não é inerente à ansiedade. Há uma diferença muito grande. Concorda comigo? Quarto, autoproteção. A ideia de que Deus nos guarda do mal que enfrentamos na vida é reconfortante. Não precisamos ter medo a ponto de não desfrutarmos dos benefícios que Deus tem preparado para nós. A paz de Deus nos é prometida apenas se tivermos o hábito de levar diante dele todas as nossas preocupações e necessidades. Quando entregamos as nossas preocupações aos cuidados de Deus, descobrimos a sua proteção e experimentamos a paz interior que ninguém consegue entender. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Colossenses 3:2. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Em Cristo, Deus nos dá plena condição de vencer essas fortalezas e de nos tornarmos mais do que vencedoras. Ele nos oferece armas poderosas para vencermos as mentiras do diabo em nossa mente. Às vezes, as pessoas se acomodam com a ideia de que a salvação está garantida. Logo, tudo que vier é lucro. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8,35. Enquanto estivermos pensando em nós mesmos, não conseguiremos viver a plenitude do Evangelho. Penso que o Evangelho não é para me dar a vida, mas ele existe para que eu morra e Cristo viva em mim. Sendo assim, não agrega nenhum valor vivermos hoje em abastança, vivendo miseravelmente sem sentirmos a essência da abundância da graça. Por isso, não é de se admirar que temos visto lares, casamentos, ministérios, projetos e sonhos totalmente destruídos.
Deus não nos fez para a perdição, mas para a edificação. Reflitamos sobre isso.